Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Que Deus possa abençoar poderosamente esse momento. Que Deus derrame a sua graça, a sua misericórdia nesse culto, nesse final de semana de cultos, de trabalhos. Que Deus possa abençoar. Quero trazer aqui uma palavra para todos nós sobre um bom soldado de Cristo. E para isso nós vamos usar um texto lá de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Paulo está trazendo aqui várias exortações e conselhos. E ele cria aqui algumas imagens, Cria aqui algumas metáforas para falar verdades, Sobre o verdadeiro obreiro, sobre o verdadeiro soldado, sobre o verdadeiro servo de Deus, Então ele está escrevendo aí a Timóteo e evidentemente que é válido aí para todo cristão. Então ele usa aqui a imagem do atleta, do lavrador, e eu quero destacar essa imagem aqui que Paulo utilizou, Uma linguagem assim bem militar, onde Paulo compara o cristão, compara o Filho de Deus ali como um soldado. Eu quero fazer sempre essa ligação com essa proposta aqui do apóstolo Paulo de conectar o homem de Deus a um soldado e também trazendo para os nossos dias atuais, já que a gente tem uma noção do que significa a carreira militar, o que é um soldado, o que se exige de um soldado. Então nós vamos sempre fazer esse link com o nosso entendimento sobre o que é soldado, e também, evidentemente, partindo do texto, do que o apóstolo Paulo então está nos propondo. Eu vou ler o versículo 3 e versículo 4, e depois nós vamos orar. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo Jesus. Verso 4. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Vamos orar. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor abençoe, Pai, esse momento, que ele seja para a tua glória. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Então, esta é a linguagem que o apóstolo Paulo utilizou, aí, uma linguagem bem militar, uma vez que tanto seus leitores como o próprio apóstolo Paulo sabiam muito bem o que significava um serviço militar, uma vez que o apóstolo Paulo está vivendo aí sobre o Império Romano. Então essa linguagem é uma linguagem fácil de compreender. Paulo está fazendo uma comparação entre o ministro de Deus, entre o homem de Deus, entre, evidentemente, um servo de Deus que foi chamado para servir a Deus, entre um cristão e um soldado. Essa é a comparação do apóstolo Paulo. E é por isso que nós vamos descrever aqui algumas características de um bom soldado de Cristo que nós conseguimos identificar no texto e que também nós conseguimos identificar em toda a palavra de Deus. E a primeira característica, meu amado irmão, que nós podemos apontar aqui é que quando Paulo fala desse soldado, quando Paulo usa esse termo militar para se referir a um homem de Deus, a um cristão, é no sentido de que realmente o reino de Deus é feito como um chamado mesmo, uma convocação militar. Alguém então que foi convocado, o cristianismo fala dessa convocação para uma guerra, fala de uma convocação para uma batalha. Então o cristianismo tem a ver com isso sim. O apóstolo Paulo aqui nos aponta isso e nós conseguimos sim identificar na palavra de Deus esse chamado, essa santa convocação para fazer parte de um exército e para entrar em uma guerra. E muitas vezes a Bíblia coloca essa linguagem, Por exemplo, o apóstolo Paulo fala sobre essa militância, Lá em 2 Coríntios 10, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, ele usa novamente essa linguagem militar, porque o cristianismo tem a ver com essa guerra, tem a ver com essa batalha,
né? Essa batalha, evidentemente, que se dá em muitos níveis. Então, o primeiro sinal que nós entramos para essa milícia celestial, o primeiro lugar que a gente entra para esse exército celestial de Deus, é que nós vamos, então, sentir essa guerra na nossa vida. É uma guerra, sim, uma guerra contra os nossos desejos, uma guerra contra os nossos pecados, uma guerra contra o próprio diabo, né? Contra o próprio diabo. Então, nós sentimos essa guerra. Inclusive, isso é um sinal de que nós estamos vivos, de que o nosso pulso ainda está pulsando, de que o nosso coração está pulsando. É justamente sentir essa guerra, essa batalha que o apóstolo Paulo, em outros momentos, então, relatou do seu espírito contra a carne. Então, nós somos chamados, sim, para essa guerra. O serviço de Deus é um serviço bem semelhante a um serviço militar. É um momento em que Deus nos chama para uma batalha, assim, para fazer parte de um reino, para militar as questões do reino, defender as questões do reino, pregar o reino, e evidentemente que isso é feito muitas vezes em embate externamente contra os inimigos do cristianismo, né? Externamente contra os inimigos do cristianismo, e internamente, né? Contra os inimigos também do cristianismo, os nossos pecados, os nossos desejos, as nossas vontades, que muitas vezes, como diz lá em Romanos o apóstolo Paulo, né, o nosso espírito, né, ele, como o apóstolo Paulo então se expressou muitas vezes, né, quanto ao seu homem interior, né, ele sentia prazer na lei do Senhor, mas via outra lei operando nos seus membros. Então ele fala dessa guerra. E evidentemente isso aqui é uma característica do cristianismo. O cristianismo é feito sim em embates. O cristianismo é uma luta diária e cotidiana. Então, o apóstolo Paulo, quando diz isso a Timóteo, ele fala sobre justamente esse serviço militar. Um homem de Deus como um bom soldado de Cristo. Então, como esse militar, né, como esse militar fez um pacto, né, esse militar fez uma aliança, e isso se dá quando ele faz um juramento, né, todo militar, né, pegue, por exemplo, uma pessoa do exército, da marinha ou da aeronáutica, ele faz um juramento, inclusive qualquer militar, né, qualquer militar, que pode ser um policial, etc e tal. Então, qualquer militar faz um juramento à Constituição, um juramento à sua pátria. E assim também o cristão faz esse juramento. Qual juramento, Diego? Quando você se coloca debaixo do senhorio de Cristo, quando você o aceita como único e suficiente Salvador, você então faz uma aliança com Deus. E essa aliança, evidentemente, é uma aliança que tem obrigações. Você deve amar a Deus, adorar a Deus, ser obediente à sua palavra. E quando você se coloca debaixo dessa aliança, quando você aceita Jesus e se coloca debaixo do seu senhorio, você também tem uma constituição, no qual você vai ter que respeitar, né? E ela guiará a sua vida, e você então colocará a sua vida debaixo dessa constituição, que é justamente a palavra de Deus. Então há uma semelhança incrível. O apóstolo Paulo, quando ele está colocando aí, fazendo várias comparações, né, a Timóteo e a qualquer homem de Deus, ele usa a figura do militar, ele usa a figura do atleta, do lavrador. Então assim, ele vai pegando várias figuras, vários ícones para mostrar verdades, né, que um homem de Deus deve fazer e é nesse sentido. Então aqui nós estamos falando desse caráter militar, realmente, né, de um bom soldado de Cristo. E um bom soldado de Cristo é aquele que fez uma aliança, aquele que tem então uma obrigação para com o seu Senhor, aquele então que tem uma obrigação para com o seu comandante, que o apóstolo Paulo deixa muito claro aqui, como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, um militar vive debaixo desse pacto, né? Um bom militar, ele não questiona, um bom soldado de Deus, e um bom soldado, no sentido terreno do termo, ele não questiona as ordens do seu comandante. Ele apenas obedece às ordens do seu comandante. Assim também todo cristão é chamado. Não é chamado para questionar, não é chamado para interpretar, não é chamado para ficar fazendo julgamento daquilo que Deus acha, daquilo que Deus não acha. Não, nós somos chamados para obedecer. Da mesma forma que um militar, ele não deve questionar as ordens do seu superior. Ele não deve questionar isso. Inclusive, isso é algo
que faz parte da carreira militar, né, ele deve obediência aos seus superiores, né? A carreira militar, você sabe, né, que existem vários escalões, né? É uma carreira hierárquica que tem, né, autoridades, um vai subindo. Então, ele não pode questionar uma ordem expressa, uma ordem legal, né, desde que seja uma ordem legal do seu superior. Assim também todo cristão. Nós temos um superior, que evidentemente é o nosso comandante supremo, né? É o chefe dessa milícia celeste, é o chefe dessa milícia da salvação, essa milícia da paz, que é justamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós também não devemos questionar. Um bom soldado de Cristo é um soldado que obedece à ordem do seu Senhor. Ele é obediente às ordens do seu comandante. E assim também, evidentemente, todo homem de Deus, toda mulher de Deus também é chamado para ter essa mesma postura. Isso significa o quê? Obediência à palavra. Isso significa colocar-se debaixo da autoridade da palavra de Deus. Mesmo que seja dolorido, mesmo que traga prejuízo, mesmo que traga outra consequência, mesmo que traga qualquer outra consequência, melhor dizendo. Então um soldado, ele deve obediência ao seu país, às leis, mesmo que isso seja contra a sua própria vontade, mesmo que isso traga prejuízos a ele em todos os sentidos, ele está chamado para ficar debaixo ali da obediência, né, da sua pátria, da sua nação, da sua constituição. Assim também o cristão. O cristão é chamado para trazer a sua vida para a palavra de Deus. Para que a palavra de Deus vá no seu casamento, para que a palavra de Deus regule a sua família, para que a palavra de Deus regule o seu ministério, para que a palavra de Deus regule os seus relacionamentos, para que a palavra de Deus regule as redes sociais dele, para que a palavra de Deus regule os negócios dele, para que a palavra de Deus regule as suas profissões, para que a palavra de Deus regule as suas piadas, para que a palavra de Deus regule a sua palavra, a sua fala, enfim. Né? Então aqui trata de um bom soldado, aquele que não questiona, mas de uma forma obediente, ele atende prontamente às ordens do seu superior. O apóstolo Paulo está dizendo isso a Timóteo, ele repete aí no verso de número 4, diz assim: nenhum soldado em serviço, em embaraço com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quer dizer, ele quer agradar, e esse agrado tem a ver justamente com a obediência, porque um bom soldado, ele tem comprometimento com seu comandante. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, ele não vai se envolver em questões dessa vida, ele não vai se envolver com o embaraço do pecado, porque ele quer agradar aquele que o alistou. Então, um bom soldado, Paulo está ensinando isso a nós, um bom soldado de Cristo é aquele que tem comprometimento com seu comandante, aquele que tem comprometimento com Cristo, aquele que tem comprometimento com o Evangelho. E assim é o cristianismo. Assim é a vida que Deus nos chamou, para que nós tenhamos então esse comprometimento com a obra, comprometimento com os valores cristãos, comprometimentos com a palavra de Deus, comprometimento com o nosso chamado, com a nossa convocação. Deus nos chamou para uma grande obra, Deus nos deu missões, não é isso? Olha como essa palavra é interessante, né? A gente está falando de uma linguagem militar e a Bíblia fala justamente sobre isso, que Deus nos deu uma missão. Então receba essa missão, seja um missionário de Deus, um embaixador de Cristo, alguém que tem sobre si essa responsabilidade. Na carreira militar, um militar, ele tem responsabilidades, ele tem obrigações que ele deve fazer. E aqui é o cerne, né? Quer dizer, o ponto crucial do cristianismo. Quando eu estava pensando sobre essa palavra, né, aquilo que eu consigo identificar dentro da Bíblia é justamente olhando para a vida cristã do Evangelho, os homens de Deus ali, né, que viveram na Bíblia, que viveram tempos passados e nesse momento, e olhando para a minha vida mesmo pessoal, eu consigo identificar o cristianismo como assim uma grande responsabilidade, como um chamado para algo que
requer da gente responsabilidade, comprometimento. Não tem como viver o cristianismo de qualquer forma. O cristianismo é colocado para a gente, Cristo nos chama para ter uma vida dedicada na sua palavra, no ministério, no chamado de Deus, né? Na igreja, de uma forma geral, com os valores cristãos, amando a Deus, com aquela missão de levar a Deus, trazendo graça às pessoas, dando exemplo. Então, isso tudo aqui, meu amado irmão, é um chamado e é uma missão. E se tem algo que eu queria que nós possamos guardar dessa mensagem, seria essa ideia aqui, que é o que dá corpo a essa mensagem, é o que dá sentido a essa mensagem, e o que dá significado a essa mensagem é que o cristianismo é uma missão, é uma responsabilidade. Você sabe aquela responsabilidade que a gente tem no trabalho? Né? O trabalho para a gente não é uma responsabilidade, que você tem também como uma missão, né? Você faz direitinho, né? Você tem horário, você tem obrigações, você cumpre as suas obrigações, chega no final do dia, se você tem um chefe, ou se você trabalha para si mesmo, assim, hoje eu trabalhei, fiz isso, fiz aquilo, e amanhã você já está pensando justamente como vai fazer. Então o cristianismo é assim. Se tem uma coisa que eu quero que todos nós possamos guardar no nosso coração, é isso. O cristianismo é uma missão. O apóstolo Paulo, como diz a Timóteo, né, chama ele e faz essa comparação como um bom soldado de Cristo. Ele tinha em mente isso, porque ele conseguiu observar a seriedade, né, que um militar, que um soldado romano tinha, a reverência que ele tinha ao imperador, a reverência que ele tinha à sua pátria, no caso ali Roma. E assim também nós somos chamados para ter essa mesma reverência a Deus, esse amor a Deus, o comprometimento com o império de Cristo, o comprometimento com os valores cristãos. Então é esse o sentido da vida cristã. Esse é o sentido de estarmos cultuando, amando a Deus. É um sentido do comprometimento. Alguém que tem obrigações, alguém que acorda, né, lava o seu rosto e sabe que tem uma missão pela frente, que é viver para a glória de Deus, responsabilidades com as outras pessoas, com o reino, com a obra. Então isso é cristianismo, irmão. Não existe cristianismo sem comprometimento, não existe cristianismo sem sacrifício, não existe o cristianismo como sendo só algo que é somado à vida. Não, se você não tomar o cristianismo como uma missão, se você não tomar o cristianismo como uma parte primeira da sua vida, no sentido de prioridades, no sentido de amor à palavra, no sentido mesmo dessa obediência bem característico do setor militar, nós não viveremos um cristianismo que Deus deseja que nós possamos viver. Então, eu quero que todos nós possamos guardar isso, porque é isso que o apóstolo Paulo está transmitindo a todos nós, transmitiu a Timóteo, transmitiu às igrejas, esse comprometimento. Por isso que ele fala aí no verso 4, né, que o bom soldado, ele vai justamente agradar aquele que o alistou. Então, um bom soldado, ele tem foco nas coisas do reino. Como um bom soldado tem foco na missão que vai fazer, tem foco naquela missão que o seu general, que o seu comandante entrega a ele, aquela ideia de que missão dada é missão cumprida. Assim também nós, como cristãos, servos de Deus, bons soldados de Cristo, também somos chamados para ter esse foco, esse comprometimento, esse foco com as coisas de Deus. Saber que nós temos que completar a missão. O apóstolo Paulo tinha isso na sua vida. Olhe para a vida dele, ele faz muitas declarações sobre esse sentido, como alguém que tinha foco. Ele fala das igrejas que estão sobre a sua responsabilidade. Ele fala que é um devedor do evangelho. Ele diz isso: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Sou devedor tanto a judeus como a gregos, melhor dizendo. Então a ideia de que eu estou devendo ao mundo. Estou devendo ao mundo o quê? O cristianismo que eu vivo. Eu sou devedor aos outros. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Eu devo aos outros o evangelho, porque Deus me chamou para isso. Então é uma missão que ele tem, a responsabilidade que ele tem com as coisas de Deus.
a responsabilidade que ele tem com o nome de Deus, a obrigação de levar o reino, de difundir o cristianismo. Então essa obrigação também é dada a todos nós. Percebe que não tem como viver o cristianismo de qualquer forma, quando dá, no dia que der certo, no dia que não der certo, tanto faz como tanto fez. Será que Deus nos chamou para isso? Evidentemente que não. Deus não nos chamou para não termos o cristianismo como algo sério, como uma missão, como uma responsabilidade, como alguém que fez um juramento a Deus, como alguém então que fez votos a Deus no sentido de obediência a Ele, no sentido de amá-lo. Então, quando o apóstolo Paulo diz que nenhum soldado, verso 4, né? 2 Timóteo 2,4, nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida. Então, a ideia aqui é de ter foco. A ideia aqui é de não perder esse foco. A ideia aqui é de não ficar embaraçado. A ideia aqui é de não ocupar o seu dia, a sua vida em toda, com coisas que não influem nem contribuem espiritualmente. Nós sabemos que as coisas são importantes, o nosso trabalho, o que você desejar fazer, que a palavra de Deus então permita que você faça, o lazer, tudo isso é importante, mas a ideia que o apóstolo pode dizer, não deixe que isso te atrapalhe. Não deixe que isso roube o tempo que você busque a Deus. Não deixe que isso, né, encha os seus olhos, ocupe o seu coração, se torne um ídolo do seu coração, se torne a razão da sua vida. Não deixe que isso, né, o coração de vocês seja tomado pelos cuidados dessa vida, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, um bom soldado não se embaraça com o negócio dessas vidas, porque ele tem em mente agradar aquele que o chamou. Isso é uma verdade, meu amado irmão. Nós vamos embaraçando a nossa vida com o pecado. Nós vamos dando prioridade àquilo que a Bíblia diz que não é prioridade. Nós vamos colocando em primeiro lugar aquilo que a Bíblia diz que não é para ocupar o primeiro lugar. Nós vamos dando tempo e gastando mais tempo e energia com aquilo que não deve ser gasto tanto tempo e energia. E nós vamos esquecendo de Deus, da nossa missão, da nossa responsabilidade, do nosso chamado. Então nós devemos ter em mente que o cristianismo é um chamado, sim, para uma responsabilidade, para tarefas, para deveres, para obrigações que nós temos que fazer, inclusive com afinco, da melhor forma possível, como para Deus e não para os homens, nos esmerando. Então, que tipo de cristianismo nós temos vivido? Que tipo de soldados temos sido? Que tipo de soldado nós então temos se apresentados diante de Deus? Então, que tipo de soldado nós temos? Então, nós estamos então nos comportando, ou seja, como temos nos comportado como soldados, melhor dizendo. Então, o autor de Hebreus diz lá sobre esse embaraço, né? Hebreus capítulo 12, verso 1, ele diz: estamos rodeados de tão grande testemunho, deixemos para trás todo o embaraço do pecado e corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, da vossa fé, Jesus Cristo. Então o autor de Hebreus usa essa mesma linguagem do apóstolo Paulo, né? O embaraço. O apóstolo Paulo diz assim, olha, o bom soldado não se embaraça com o negócio dessa vida. E o autor de Hebreus diz, olha, deixemos o embaraço do pecado, ou seja, aquilo que vai nos atrapalhar. E a pergunta é, o que tem nos atrapalhado? No sentido da adoração a Deus, de servir a Deus. Você sabemos o que tem roubado o nosso tempo. O que tem feito que a gente não busque a santidade. A gente não tenha se dedicado, multiplique mais, né, os nossos dons, os nossos talentos. Então nós sabemos disso. Então um bom soldado, ele suporta o sofrimento, é isso que Paulo está dizendo aí no verso 3. Vamos ler? Ele diz, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, né, a esse jovem pastor, que é Timóteo, e evidentemente isso se aplica a todo cristão, sofre comigo
as aflições. Quer dizer, tu foi chamado para suportar. Tu foi chamado justamente para aguentar. E é isso que o cristianismo fala, de alguém que foi chamado para não somente crer, mas padecer pelo Evangelho, suportar privações, suportar as mentiras, suportar a luta entre querendo fazer o bem e a carne puxando para o mal, suportar inúmeras outras manifestações daquilo que é contra todos nós. Então nós suportamos, sim, suportamos, né? Muitas vezes a dor, a tristeza, a falta de fé, o desânimo. Isso tudo vem ao nosso coração. E a Bíblia diz suporte como um bom soldado. É isso que Paulo está dizendo, que um soldado então se sacrifica. E aqui fala assim do auto-sacrifício em prol do outro também, né? Olhe que o apóstolo Paulo está escrevendo a esse jovem pastor Timóteo, e eis aí uma coisa que a liderança tem que aprender a fazer olhando também para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, é se sacrificar, sim, pelo rebanho, se sacrificar por aqueles que Deus colocou sob o cuidado. Isso é uma verdade, sim. Se sacrificar na oração, se sacrificar nas emoções, sim. Isso é uma verdade que está na palavra de Deus. E Deus, então, chama todos nós para isso. Então, quando nós falamos de sacrifício, quando nós falamos de alguém que se sacrifica, que suportou, que suporta as coisas por amor, evidentemente que nós lembramos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele se sacrificou, sim, por nós. Eu acho interessante essa expressão que Lucas, então, escreveu. Lucas 22, 14. Falando sobre sacrifício, Lucas 22, verso 14. Diz assim, Lucas 22, 19. Fala sobre aquele momento ali, né, da última ceia, Jesus se aproximando ali da cruz do Calvário. Então ele diz assim, e pegou o pão, e deu graças e o partiu, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Isso é o meu corpo, que é sacrificado a vós. E nós sabemos que esse sacrifício ocorreu. Alguém se entregou por nós. Alguém levou isso a sério como um exemplo de um soldado de Deus. E é justamente o Senhor Jesus Cristo. Alguém que suportou, alguém que veio para fazer uma missão e ele cumpriu a missão. Né? Ele disse, está consumado. Quer dizer, eu cumpri a missão que o meu pai, o meu general me deu. Eu completei ela. Então, eis aí um exemplo de um bom soldado de Deus. Quem? O Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a prova disso é justamente o seu sacrifício pela causa do reino. O seu sacrifício pela causa de Deus. E evidentemente nós sabemos, meu amado irmão, que Jesus foi o exemplo, ele nos deixou o exemplo. E se nós, então, nos colocamos como seguidores de Cristo, nós também vamos ter que tomar esse mesmo exemplo, tomar a nossa cruz, que é individual, e ir após ele. Assim Deus nos chama. Você que não é da igreja, você que não é um cristão, ou você que está afastado, né? A mesma coisa vale para os dois. Alguém se sacrificou, alguém deu a sua vida, alguém suportou os seus pecados e pagou o preço pelos seus pecados. Vá a Ele ou volte a Ele em arrependimento e em fé. Né? Em arrependimento e fé. Nós podemos concluir com duas observações. A primeira observação é para nós que somos cristãos, que nos colocamos como filhos de Deus. É que nós devemos ser um bom soldado, como o apóstolo Paulo diz. E um bom soldado não brinca em serviço. Um bom soldado é aquele que coloca essa missão na sua vida, diante dos seus olhos diariamente, de ser um homem de Deus, de ser obediente à ordem de Deus. Né? É não tomar isso como uma brincadeira, não tomar isso como apenas mais uma parte da vida. Não, o cristianismo é a principal parte da nossa vida. Nós somos cristãos e aí nós fazemos a nossa vida. Nós não fazemos a nossa vida e depois somos cristãos. Não, nós somos cristãos e aí nós vivemos a nossa vida.
né? A ideia de primeiro, né, nós temos os valores cristãos, a vida cristã, a mente de Cristo, o compromisso com a palavra, e a partir disso nós vamos fazendo as outras coisas, sempre guiado por esse compromisso maior e nunca saindo desse compromisso. Essa é uma verdade que Deus quer que nós entendamos, né? Se nós temos andado fora desse eixo, nós podemos nos arrepender e voltar. E outro é para você que não é cristão. Deus, como disse o primeiro ponto, o cristianismo é um chamado, é uma santa convocação. Então Deus está recrutando soldados, que você possa se alistar nesse exército celeste, que você possa se alistar no reino de Deus. E você faz isso indo a Cristo, ainda nessa noite, em arrependimento e fé, reconhecendo seus pecados, buscando perdão a Deus e vindo se alistar nesse reino, sendo obediente à sua constituição daqui para frente. Qual? A palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que possamos guardar essa comparação que Paulo fez de um servo de Deus como um soldado de Cristo. Alguém que tem uma missão todos os dias, alguém que está comprometido com a palavra, que é justamente a sua constituição, as suas leis, a sua regra de fé e prática, e que isso não fique só na teoria, mas sirva para a prática, para alguém que vive de forma dedicada para obedecer, como o apóstolo Paulo diz aqui, né, a fim de agradar aquele que o alistou, a fim de agradar a Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.